E aí pessoal, beleza? A gente está começando aí mais uma aula de administração de sistemas. Vimos na aula anterior alguns conceitos básicos relacionados a sistemas operacionais, conceitos esses necessários para que a gente tenha uma melhor compreensão de como um sistema operacional funciona, para a partir daí a gente começar a aprender a como administrá-los da melhor forma possível. E na aula de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre sistemas de arquivos. O que são sistemas de arquivos e para que eles servem. Antes de falar sobre o sistema de arquivo em si, a gente precisa entender aqui a origem, da onde que surgiu essa necessidade de se ter um sistema de arquivos. Desde os primórdios, a humanidade ela vem buscando formas de se armazenar, gravar informações do contexto em que elas, à medida que elas iam passando, evoluindo pela história. Então, em todas as épocas, a gente tem registros como formas de armazenar um conhecimento da época. E à medida que o tempo foi passando, a gente observa que a necessidade de se fazer isso vem aumentando. E o ponto de partida, começando aí na era dos computadores, para que se fosse necessário criar um sistema de arquivos para gerenciá-los, tudo começou com a necessidade de armazenar uma quantidade maior de informação. Então, a partir de um momento em que as informações para que um computador funcionasse, um processo funcionasse, começaram a não caber mais no próprio processador, surgiu daí a necessidade de se desenvolver um dispositivo que permitisse esse armazenamento de mais informações, de uma quantidade maior de informação, e que ainda pudesse armazenar essa informação mesmo quando o processo fosse finalizado. Então, antigamente, nos primeiros computadores, as informações eram lidas para os processos, elas estavam lá no próprio processo, e assim que o processo finalizava, toda a informação era perdida. E aí a gente precisou começar a armazenar essas informações. Foi onde começou a surgir alguns dispositivos de armazenamento, e um mais famoso deles, o HD, o disco rígido. Não sei, creio que a maioria já deve saber que os nossos arquivos dos computadores, as fotos, os vídeos, os documentos, eles são armazenados no HD, que é conhecida como memória secundária. A gente tem a memória primária, que é a memória RAM, que é como se fosse a mesa de trabalho do processador. Então, se o processador vai executar alguma tarefa, algum programa, ele vai lá no HD, busca as informações, traz para a memória RAM, que é a memória principal, que tem um acesso mais rápido, executa o que ele tem que fazer, e depois ele, se for necessário, ele armazena a informação de volta no disco rígido, na memória secundária. Então o HD veio para isso, para armazenar uma grande quantidade de informação. E tanto é que a grande diferença, da capacidade da memória RAM para o disco rígido, para o HD. Então, agora que a gente está começando a ter aí está se popularizando mais as memórias RAMs aí de 8 GB, 8 GB, 16 GB. E os HDs não, os HDs já estão na casa dos teras, Tem uma capacidade muito maior de armazenamento.
E mais recentemente ainda, a gente está tendo aí uma popularização das unidades de armazenamento conhecidas como SSD, que são discos de estado sólido, que tem a mesma função do HD, só que a forma de armazenamento é diferenciada. Ela trabalha com memória flash, como se fosse um pendrive maior, com uma capacidade maior de armazenamento. E o HD, ele é mecânico. Vocês conseguem observar pelas fotos aí que o HD ele tem uma série de dispositivos aqui que precisam se movimentar para que a leitura seja feita no ponto correto. E o SSD trabalha com memória flash, ele é eletrônico, então é muito mais rápido. Outra coisa presente nos computadores também são, nos sistemas operacionais especificamente, são as abstrações. Como a gente viu, o sistema operacional ele tem essa função de facilitar o manuseio do hardware. E uma abstração muito comum é a que é feita na memória. Então, um programa, como a gente viu lá, né, existem os programas que rodam em modo núcleo, que tem acesso a todas as operações possíveis, até as mais privilegiadas, e os programas em modo usuário, os aplicativos em modo usuário, que tem um leque de opções mais restrito. Só que para o programa, ele não diferencia o que é memória RAM, memória secundária, ele só vê a memória disponível. Então, o sistema operacional abstrai isso para ele. Então, o processo precisa armazenar informação. Por mais que a quantidade de informação necessária a ser processada seja maior que a capacidade da memória RAM, que, como eu falei, é a mesa de trabalho, é possível armazenar informação ainda no disco rígido, na memória secundária. Então, teoricamente, você tem aí mais informação sendo processada do que a memória RAM consegue suportar. Então, sei lá, se a memória RAM é de 2 GB, você pode ter 4 GB rodando. Aí como é que funciona isso? O que não cabe na memória RAM é armazenada no HD, na memória virtual. Então, o programa ele não sabe onde que está aquela informação. Para ele o que interessa é que tem memória. Né? E aí a memória, essa abstração, graças à memória virtual, que é utilizar o espaço lá no HD para armazenar informações, essa abstração traz uma facilidade bem maior e permite a execução de vários processos ao mesmo tempo. E trazendo isso para o usuário, principalmente o usuário não tem que saber de detalhes de como que funciona lá o hardware no baixo nível. Ele precisa de facilidade. A ideia é essa do sistema operacional do computador. Automatizar os processos de trabalho e trazer eficiência e efetividade para o nosso trabalho. Então, é produzir mais com menos esforço. E aí entra o conceito de arquivo, né? Que as informações, os dados armazenados no HD, eles são armazenados de uma forma complexa, em diferentes blocos, trilhas. Mas para o usuário, para mim, para você, só nos interessa saber em que pasta está o arquivo, ir lá e abrir, copiar, deletar. Então a gente tem uma abstração dessa complexidade. Quando a gente cria um arquivo, pronto, ele está lá, ele foi armazenado no HD, mas não importa em que ponto do HD ele foi armazenado e como ele foi organizado. O que importa é que ele está lá. E quando eu precisar, eu vou conseguir ler ele. Então, daí surgiu essa abstração dos arquivos. E o que é o arquivo? É uma unidade lógica de informação. Quando a gente clica com o botão direito do mouse, lá num diretório, e aperta lá em nova pasta, o novo diretório, a gente está instaurando, dando início a um processo que cria
esse diretório que cria essa unidade lógica de armazenamento. Entendido? Então as informações são armazenadas ali de forma persistente, né? Outra grande diferença da memória RAM para a memória secundária para o HD, que é na memória RAM, quando ela perde a energia, as informações são perdidas, né? Quando você desliga o computador, o que está na memória RAM é perdido. E no HD, a memória secundária não, a informação ela é persistente. Quando você desliga o computador, você liga de novo, seu arquivo está lá, no mesmo lugar que você deixou. E quem é que gerencia os arquivos? O sistema operacional. Essa é uma das principais funções do sistema operacional, gerenciar os arquivos, definir como que eles serão organizados, qual que é a nomenclatura permitida, como é que eu vou poder nomear, vou poder pôr acento, quais caracteres que eu posso usar para nomeá-lo, como que esses arquivos serão protegidos e uma série de outras coisas. E como eu falei, o mais importante para o usuário é como que ele conseguirá visualizar esse arquivo da forma mais simples possível, como é que ele vai conseguir interagir com os arquivos sem se expor às complexidades do sistema, sem ter que lidar com essas complexidades. Aqui eu tenho um exemplo de como um arquivo pode ser organizado. É uma estrutura de diretórios, né? A gente pode ter, vocês provavelmente já conhecem isso, a gente pode criar pastas dentro de outras pastas, criar arquivos, então a gente tem essa estrutura semelhante a uma árvore. Isso é a organização mais comum nos nossos sistemas atualmente. A nomeação dos arquivos, como é que acontece isso? Quando o processo cria um arquivo, ele tem que dar um identificador para esse arquivo, que é uma forma da gente localizá-lo depois. Daí a nomeação. E as regras utilizadas nessas nomeações, elas vão depender do sistema operacional. Tem sistema operacional que possui peculiaridades diferentes de outros. Mas a gente observa que hoje a maioria dos sistemas de uso pessoal, né, de uso focado no cliente, no usuário comum, eles estão cada vez mais abrangentes, aceitam a maioria dos tipos de caracteres. Mas para vocês terem uma ideia, antigamente os sistemas oriundos baseados no Unix, eles faziam a distinção de maiúsculo e minúsculo. Então, como vocês podem ver nesse exemplo aí, ó, Maria tudo minúsculo, Maria com M maiúsculo e Maria com todas as letras maiúsculas. Para o sistema Unix é considerado 3 arquivos diferentes. O MS-DOS lá, antigão, e alguns sistemas baseados nele, como o FAT16, lá do Windows 95 e 98, eles eram o contrário do que eu falei aqui no Unix. Eles não faziam essa distinção entre maiúsculo e minúsculo. Então, essas 3 Marias aqui, para ele, lá no Windows 95, 98, seria o mesmo arquivo. Outra questão muito comum, quando a gente vai salvar um arquivo, a maioria dos sistemas nos permite definir um nome com 2 partes. Do lado esquerdo, o nome em si do arquivo, né, a identificação, e do lado direito do ponto, essas 2 partes são divididas por ponto. Do lado direito do ponto a gente tem a extensão do arquivo, como a gente consegue ver nesse exemplo aqui em verde, ó, teste.txt. A extensão deste arquivo nos diz que este é um arquivo textual. E aí a gente tem uma série de outras extensões. Então, se alguém mexe com programação, por exemplo, quando você vai criar um arquivo HTML, a gente tem que definir lá a extensão, né? .html, um arquivo javascript .js, um arquivo css .css. Olha aqui alguns exemplos de extensões possíveis, né? Como eu falei, HTML, AVI, vídeo, PNG, foto,
MP3, Wave, que são músicas, arquivo zip, PDF, são milhares de tipos. Beleza, vendo alguns desses conceitos básicos, então vamos entender como é que funciona a estruturação do arquivo, né? Como que o arquivo é armazenado. Tudo isso aqui, pessoal, entra na função do sistema operacional. É função do sistema operacional definir e organizar todas essas questões que a gente está vendo agora. Então, estrutura do arquivo. Como que esses arquivos são armazenados? Não que isso importe para o usuário, como eu falei, não importa. Mas para fins de conhecimento, para nós como profissionais de TI, inclusive essa é uma questão que pode cair em concurso também, como que esses arquivos são armazenados no disco ou no dispositivo de armazenamento. A gente tem aqui 3 modos. O primeiro é armazenar os arquivos como uma sequência de bytes, onde o arquivo em si ele é distribuído como uma sequência de bytes desorganizada. Eles não precisam estar necessariamente um após o outro. Então, se eu tenho uma foto, um arquivo, uma foto, eu posso ter parte da foto aqui no começo e o restante dela lá no final. Então, eles não precisam estar necessariamente em sequência. Então, eles são organizados simplesmente como uma sequência de bytes. Eu tenho aqui como uma sequência de registros, onde eu já trabalho com blocos de tamanhos fixos. Eu pego o arquivo e divido em blocos de um tamanho X e vou distribuindo as partes nesses registros. E uma terceira que é organizar o arquivo, armazená-lo como uma árvore. Vamos falar mais sobre essas estruturas a seguir. Então, armazenar o arquivo com uma sequência de bytes. Como é que funciona? Como eu falei, o arquivo ele é distribuído de forma desestruturada no dispositivo de armazenamento. Então, ele não está necessariamente em sequência. Ele é organizado em bytes ou seja, para o sistema operacional não importa qual que é o tipo de conteúdo que está nesse arquivo. Ele trata simplesmente como um byte, uma sequência de bytes. Então, para ele, não interessa se é vídeo, se é foto, se é texto, o que é. Ele trata tudo como um byte. E aí, professor, como é que, então, se ele não sabe o que ele está armazenando, como é que o programa vai conseguir ler, buscar um arquivo por determinado pelo conteúdo? Né? Como a gente viu, no sistema operacional é possível a gente fazer buscas em arquivos de texto por um arquivo que tenha um texto específico. Então, eu quero um arquivo que tenha lá a palavra administração de sistemas. Então, vai procurar todos os arquivos no computador que possuem essa frase escrita. Então, quando o arquivo é armazenado com uma sequência de bytes, essa significação é dada pelo programa em si, o programa lá em nível de usuário. Então, o programa vai fazer a leitura e depois ele vai recompor, digamos assim, vai remontar como se fosse um quebra-cabeça o arquivo original dessa sequência toda. Vai fazer essa leitura e vai recompor o arquivo original, montar de novo. A grande vantagem de armazenar dessa forma é que a gente tem maior flexibilidade. Então, você armazena qualquer tipo de coisa ali e inclusive é mais simples, mais rápido de fazer isso. E depois o programa se vira para remontar o quebra-cabeça. É usado em todas as versões do Unix e do Windows. Tá? Só para frisar aí. Essa é a estratégia utilizada nos sistemas Unix e Windows. Sequência de registros, né? Que é essa aqui. A gente trabalha com blocos maiores e de tamanhos fixos, de tamanhos
iguais. Os arquivos são armazenados como estrutura de registros de tamanho fixo. Ou seja, você tem um espaço de armazenamento maior ali. É como se você dividisse o arquivo em blocos. E depois você faz a leitura do registro que você quer. O sistema operacional vai lá e busca um registro X. E a escrita ela pode sobrescrever um registro todo ou anexar um registro lá ao final da estrutura, né? Então a gente tem aí blocos de informações maiores do que o byte, ok? Não é mais utilizado em sistemas de propósito geral, ou seja, nesses sistemas para usuário comum, não se vê isso. Esse tipo de armazenamento se dá em alguns sistemas muito específicos. Organização em árvore, como é que funciona o armazenamento do arquivo em uma estrutura de árvore? É semelhante aos registros, sequência de registros, só que os registros não são organizados em sequência, eles são organizados em árvores. Então a gente tem registros de tamanhos diversos. E como é que ele consegue buscar as partes de uma foto, por exemplo, ou de uma música? Através das chaves. Cada registro, cada bloco possui um identificador, uma chave. Então a leitura, a própria árvore já é organizada com base nessas chaves e a leitura também é feita a partir, com o intuito de procurar uma chave específica. Aqui a operação básica é obter um registro com uma chave específica, usada em computadores de grande porte. Entendido? Então, novamente, as 3 formas de se armazenar um arquivo no dispositivo de armazenamento é uma sequência de bytes, sequência de registros em árvore. Esses sistemas que a gente utiliza, Windows, Linux, eles trabalham com sequência de bytes. Ou seja, a significação do arquivo ela é dada pelo próprio programa que faz a leitura, o programa lá em nível de usuário, e não é o sistema operacional que identifica o que é aquele conteúdo, aquele byte que ele está armazenando. Como é que funciona? A gente viu como é que funciona o armazenamento do arquivo, as 3 possibilidades. E quais são as possibilidades de leitura? Como é que se dá o acesso ao arquivo? A gente tem o acesso sequencial, que é o mais simples, onde a leitura dos bytes ou dos registros ela é feita em sequência, em ordem. Começo ali no byte 1, registro 1, e vou seguindo o 2, o 3, o 4, em ordem. Tá? Mas essa é uma tecnologia conveniente lá mais para fitas magnéticas, antigamente, onde a leitura era feita de forma estritamente sequencial. Hoje a coisa é totalmente diferente. Hoje os discos eles armazenam essas informações de forma aleatória, né? Os discos possibilitaram a leitura fora de ordem, é o que a gente tem aqui. Segunda forma de acesso ao arquivo é o acesso aleatório. Qual que é a necessidade disso? Aplicações mais complexas. Hoje a gente observa que, não sei se vocês já prestaram atenção, no Windows, por exemplo, se você for lá no computador, meu computador, botão direito num dispositivo de armazenamento, no HD lá, botão direito, vai ter a opção de desfragmentar. Vou lá em propriedades, se eu não me engano, vai ter a opção desfragmentar HD, ou seja, de tanta gente criar arquivo, deletar arquivos, alterar arquivos, várias informações são lidas, criadas e deletadas. Só que os arquivos eles não ficam armazenados no HD de forma sequencial, eles são armazenados de forma aleatória. E aí essa função que eu falei agora, de desfragmentar disco, ela vem agilizar esse processo de leitura, tapar esses buracos.
Então, se eu tenho uma foto que ela está dividida em, sei lá, 10 partes, cada um num ponto diferente, o desfragmentar ele tenta trazer essas informações para um modo ali meio equivalente ao sequencial e tapar esses buracos para que a leitura seja feita de forma mais rápida, tá? Mas é assim que funciona os dispositivos de armazenamento hoje. A gravação ela é feita de forma aleatória, lá na sequência de bytes. E o acesso dessas informações também é aleatório, então ele vai buscar em pontos diferentes do dispositivo de armazenamento. E aí existem dois métodos para serem utilizados para especificar onde que vai acontecer a leitura. Aqui, o primeiro, quando acontecer uma operação read, ou seja, como for inicializado um processo que vai fazer uma chamada de sistema para leitura, ele já tem que indicar para o processador qual que é a posição do arquivo lá no dispositivo de armazenamento. Então, se for um HD, esse arquivo, essa parte, esse fragmento do arquivo está lá no disco tal, na trilha tal, no setor tal. E aí a segunda opção de leitura é enviar uma operação seek, de procurar, né? Ele vai procurar algum elemento para estabelecer a opção a posição atual. Então ele vai lá, não, eu quero procurar o arquivo X. Aí ele vai lá procurar o arquivo X, fragmento X, e a partir dali ele continua a leitura. Atributos dos arquivos. Os arquivos nos computadores, eles possuem uma série de atributos que facilitam o sistema operacional gerenciá-lo. Um deles, eu vou falar aqui, não vou falar todos, mas os principais, né? Os atributos relacionados à proteção. Então, quem tem acesso ao arquivo. Se eu criar um arquivo, por exemplo, a gente vai ver isso mais para frente, tá? No Linux, por exemplo, quando a gente vai criar um arquivo, a gente pode ir lá alterar a permissão do arquivo. No Windows também, mas especificamente lá no Linux, a gente vai lá e consegue definir quais são as permissões de leitura, de execução e de escrita do arquivo, de cada arquivo e diretório, para 3 grupos de usuários diferentes. Para o dono do arquivo, para um grupo específico, e o terceiro grupo de permissões está relacionado aos outros. Então, novamente, a gente pode estabelecer proteção para o dono, para um grupo e para outros. Então, normalmente a gente tem o dono com acesso total, pode fazer qualquer coisa no arquivo, um grupo com um acesso mais reduzido, com menos privilégios, e os outros talvez só com leitura, não podendo alterar nada no arquivo. Então, esses atributos indicam qual que é o nível de acesso a este arquivo, né? O que mais que a gente pode ter de atributos? Senhas, arquivos protegidos por senhas. É comum a gente fazer download na internet, e aí para você extrair aquele conteúdo, você precisa informar uma senha. Ou a gente mesmo definir senhas para arquivos no nosso computador, no nosso celular. Outro atributo, o criador, quem que é o owner, quem que não necessariamente o dono, mas normalmente né? Que normalmente quem cria é o dono do arquivo, mas existe ainda um outro atributo para definir quem é o proprietário. Então, o proprietário pode mudar, né? Então, no começo, o criador é o proprietário e depois ele pode, se quiser, atribuir outro proprietário para um arquivo. Então, você tem lá atributo criador e proprietário proprietário atual. E uma série de flags para dizer... para quem não sabe o que é uma flag é como se fosse uma representação binária lá do 0 ou 1, para indicar se uma coisa ela pode ou não acontecer. Ela é representada na programação normalmente como booleano, ou é verdadeiro ou é falso. Então a gente tem uma flag, que aqui no caso 0 ou 1, para indicar se é a opção A ou a opção B.
Com um exemplo de flag aqui, ó, essa flag para indicar se o arquivo é oculto ou não. Não tem uma terceira opção. Ou ele é oculto ou ele não é oculto. Então, para simplificar a informação sobre o arquivo, para a gente ocupar menos espaço no HD também, você não precisa armazenar a informação. Esse arquivo ele é oculto. E aí você escrever a string todinha, oculto. Você pode simplesmente colocar um binário lá, um 0 ou 1, para dizer se ele é ou não. Aqui no caso, 0 para normal e 1 para não exibir o arquivo, ou seja, oculto. Dessa forma, a gente ocupa menos espaço de armazenamento, entenderam? Em vez de armazenar a palavra toda, você armazena só ali uma flag, um binário para dizer se é ou não, 0 ou 1. E aí o programa que vai fazer a leitura interpreta, né? Se for 1, significa que não é para exibir, porque ele está oculto. Aqui eu tenho outros atributos. Vocês podem olhar com calma, fazer a leitura, pesquisar. Então eu tenho aqui tamanho atual, tamanho máximo em bytes do arquivo, a última alteração, a data do último acesso, quando que foi criado, chaves de proteção ao arquivo, criptografia, entre outras coisas. O que é possível fazer em um arquivo? A gente viu como os arquivos são organizados, como eles são acessados, atributos e o que se dá para fazer com um arquivo. A gente consegue criar um arquivo, deletar, abrir um arquivo, né, para leitura, fechar um arquivo, ler o arquivo, né? Abrir o arquivo e ler são operações diferentes. Quando você dá 2 cliques em um arquivo para abri-lo, primeiramente é executada uma operação de open para abrir esse arquivo. E aí depois a gente tem a leitura do arquivo. Então são operações diferentes. Então toda vez que é executada uma leitura, antes disso você precisa abrir um arquivo. Quem for mexer com manipulação de arquivos através de alguma linguagem de programação, você obrigatoriamente vai ter que fazer isso. Se você quiser editar um arquivo, ler um arquivo, a primeira coisa que tem que fazer é abrir ele. E aí depois, se você alterou o arquivo ou finalizou a leitura, você tem que fechar o arquivo com um close. Entenderam? Então aí o write é escrever. Então você abre o arquivo, digita alguma coisa, altera alguma coisa, você tem ali uma operação de escrita. Você está alterando o teor, o conteúdo deste arquivo. E aí você finalizou a escrita, você precisa fechar esse arquivo. Ali no 7 eu tenho um append, que é anexar um conteúdo ao final desse arquivo. O seek, que é procurar algo específico no arquivo, uma palavra-chave, né? Aquelas operações de busca no arquivo. Get attributes, para a gente pegar atributos do arquivo, aquela porrada de atributos que a gente viu uns slides atrás. E os 7 atributos, que é uma forma da gente atribuir, setar, definir alguns atributos para o arquivo. E por último, renomear o arquivo. Então essas são as operações possíveis ao se trabalhar com arquivos. Entendido? Então, recapitulando, pessoal, o sistema de arquivos é algo de extrema importância em um sistema operacional. Então, a forma como o sistema operacional organiza esses arquivos, o quão fácil ele deixa para o usuário manipular esses arquivos, e para o usuário mais interessante é isso, quanto mais fácil, melhor, mais intuitivo e aspectos de segurança que são muito importantes também. Então, todos esses são fatores importantes para um sistema de arquivo em um sistema operacional. E aí existem vários sistemas de arquivos diferentes. No Windows, por exemplo,
lá até o Windows 8, a gente tinha o FAT32, outros sistemas de arquivos mais antigos. Hoje, no Windows 10, a gente tem basicamente o NTFS, que é um sistema de arquivos mais moderno, com algumas peculiaridades e ganhos, vantagens em relação aos sistemas de arquivos anteriores. Beleza? Depois a gente vai falar mais sobre os tipos de sistemas de arquivos, né? Quais são os sistemas de arquivos. E estou à disposição, qualquer dúvida, fiquem à vontade para enviar, deixar o seu comentário aí no Google Sala de Aula ou no próprio YouTube, que eu estou à disposição para atendê-los. Valeu, pessoal? Então é isso aí, abraço, até a próxima.